Aperto no começo do ano. A presidente Dilma veta a correção da tabela do imposto de renda. Mais brasileiros vão pagar este ano. E economistas explicam como as medidas do governo vão afetar o custo dos combustíveis, do cartão de crédito, do cheque especial e dos empréstimos. E ainda do setor de cosméticos. O governo dá explicações sobre o apagão em 11 estados e no Distrito Federal. Morre em Santa Catarina o surfista baleado por um policial durante uma discussão. Extremistas do Estado Islâmico ameaçam decapitar 2 reféns japoneses. Peritos argentinos botam em xeque a tese de suicídio. O promotor encontrado morto não tinha pólvora nas mãos. E o Papa Francisco diz que católicos não precisam se reproduzir como coelhos. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. No intervalo de menos de 5 horas, o governo federal adotou uma série de medidas para equilibrar as contas e cumprir a meta de economia para esse ano, 2015. A mais recente foi assinada ontem à noite e publicada no Diário Oficial de hoje. A presidente Dilma Rousseff vetou a correção da tabela do imposto de renda. Na prática, mais pessoas passam a pagar o imposto. Roberto já dava como certo. Em 2015, ia escapar da mordida do leão. É que em dezembro, o Congresso aprovou uma lei que corrigiu a tabela do imposto de renda em 6,5%, a inflação estimada para 2014. E quem, como o Roberto, ganha até R$ 1.903,98, ficaria livre de pagar o imposto. Imagina se eu não tivesse que pagar, cara. Tanto que ia sobrar para mim, para meus filhos, que eu tenho 4 filhos. Seria já uma coisa a mais para meus filhos. A presidente Dilma Rousseff vetou a correção. Alegou que o governo deixaria de arrecadar 7 bilhões de reais. Assim, o assalariado que recebe mais de R$ 1.787,77 tem que pagar imposto de renda. Um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal mostra que a defasagem da tabela do imposto de renda, acumulada desde 1996, é de mais de 64%. Ano após ano, mais contribuintes entraram na lista de quem paga imposto de renda ou passaram a pagar mais imposto. A não correção da tabela do imposto de renda é uma das maiores injustiças tributárias que nós temos hoje no nosso país. A população tem sido cada vez mais chamada a suportar o peso do Estado brasileiro. E isso se dá de uma forma bem clara na questão da tabela do imposto de renda. O governo deve publicar nos próximos dias uma medida provisória corrigindo a tabela em 4,5%. Este índice, sempre abaixo da inflação, vem sendo adotado nos últimos 4 anos. Eu acho que o governo tem que trabalhar isso com muita responsabilidade. Um reajuste de 4,5% é o que nós podemos fazer neste momento. O conjunto de medidas anunciado pelo governo deve aumentar a arrecadação em mais de 27 bilhões de reais. Uma parte desse dinheiro vai ser o resultado da tributação dos combustíveis. Com o anúncio do governo de mais impostos sobre os combustíveis, tem motorista preocupado. Vai pesar bastante, né? Sempre interfere no orçamento de qualquer pessoa. Este mês, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina nos postos é de R$ 3,02 e o do diesel R$ 2,60. O governo vinha segurando os preços para conter a inflação. A nova alíquota de PIS/COFINS para gasolina e diesel começa a ser cobrada já em fevereiro. E a CID, que é uma taxa sobre a venda de combustíveis que estava zerada desde 2012, volta em 90 dias. Com esses impostos, o litro da gasolina nas refinarias vai ficar 22 centavos mais caro e o do diesel, 15 centavos. A Petrobras já informou que repassará ao mercado o aumento do PIS/COFINS e da CID nas refinarias. O preço final, na bomba, para o consumidor, vai ser definido pelas distribuidoras e pelos postos de combustíveis. Para este economista, o reajuste no preço da gasolina e do diesel para o consumidor deve ficar entre 7% e 10% e pode chegar até aos alimentos. A refinaria repassa para a distribuidora repassa para o posto e o posto repassa para o consumidor final. Assim como também, digamos, na cadeia de alimentos, isso vai sendo repassado desde o produtor, né, pelo seu distribuidor, pelo supermercado e no final das contas quem paga somos nós que estamos consumindo e comprando aquele alimento lá no final, que foi todo esse preço repassado e quem acaba marcando com isso é toda a sociedade brasileira. Com o aumento chegando, tem consumidor que já sabe o que vai fazer. Vender.
Andei a andar de bicicleta, é o jeito. Fazer o possível para economizar, né? Não tem outra saída. O governo também anunciou que vai dobrar a alíquota do IOF nas operações de crédito ao consumidor. Esse decreto deve ser publicado nos próximos dias. O dilema de todo consumidor: como pagar as compras? Prefiro juntar um pouco o dinheiro e pagar à vista. Mas é a prazo que Tadeu quer realizar o sonho de um cruzeiro marítimo para toda a família. A diferença, lógico que faz, mas é a única forma, de repente, que tem. Vai fazer o quê? O imposto sobre operações financeiras subiu de 1,5% para 3% ao ano para empréstimos de até 12 meses. A decisão não muda o percentual adicional de 0,38% que já era adotado nas concessões de crédito. Por exemplo, quem pedir um empréstimo de R$1.000 vai desembolsar em impostos ao longo de um ano mais R$ 3,80, referentes à alíquota, e mais R$ 30 dos 3% de IOF. Fora os juros que variam de banco para banco. As 12 prestações da compra de uma geladeira de R$ 1.500, já com a alíquota e o IOF, passam a ser de R$ 173,48. Uma diferença de pouco mais de R$ 30 em um ano em relação à taxa anterior. O IOF de 3% incide também no cheque especial e no rotativo do cartão de crédito, quando o consumidor não paga de uma vez só o valor total da fatura. Especialistas dizem que o aumento do IOF, que incide sobre as operações de crédito ao consumidor, tem motivos bem definidos: aumentar a arrecadação e reequilibrar as contas do governo e reduzir o consumo. E isso com um único objetivo: segurar a inflação. Este economista diz o tamanho da arrecadação que o aumento do IOF vai gerar para o governo. Algo em torno de 7,5 a 8,5 bilhões de reais, dependendo do ano e também dependendo da reação da economia, da reação dos consumidores, né? Mas faz um alerta: cuidado em tomar mais empréstimos, em aumentar seu saldo devedor, porque os custos cada dia vão ser maiores. Uma lição que o professor Oswaldo sabe de cor. O consumidor ele vai ter que ser cada vez mais um consumidor consciente, né? E o governo ainda aumentou em 2,5 pontos percentuais a cobrança de 2 impostos sobre produtos importados. A medida provisória passa a ter efeito a partir de junho. As alíquotas de PIS e COFINS dos importados vão subir de 9,25% para 11,75%. O governo explicou que está corrigindo uma distorção. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o PIS e o COFINS teriam que ser calculados sobre o preço que o importado desembarca no Brasil, ou seja, antes de incidir o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. O resultado foi que a arrecadação caiu. Com a medida anunciada agora, o governo deve arrecadar mais 694 milhões de reais esse ano e mais de 1 bilhão no ano que vem. Consultores e empresários do setor acreditam que o aumento das alíquotas de PIS e COFINS dos produtos importados não vai chegar até as prateleiras. Eles lembram que não houve descontos quando a decisão da Justiça reduziu o valor dos impostos em setembro. Portanto, agora, apenas 3 meses depois, não há motivo para reajustes. Por isso, esse empresário acha que não vai haver pressão sobre a inflação. Um acréscimo de 2,5 pontos num imposto que compõe a cesta de impostos que o produto importado está sujeito, acaba não sendo tão relevante para aumento de preço. O mercado não considera as medidas protecionistas. É o mesmo tratamento tributário do nacional e do importado. Paga PIS/COFINS na produção nacional? Paga. Então o mesmo valor tem que ser pago no importado. Esse consultor disse que existe uma segunda razão para o aumento das tarifas: melhorar as contas do governo. Aumentando a alíquota, ele recupera essa receita tributária, portanto, ajuda no equilíbrio fiscal, que é tão importante e tão necessário na atualidade econômica do Brasil. O governo também mexeu na tributação do setor de cosméticos. Agora, além das indústrias, também os atacadistas vão ter que pagar o IPI. Quando a situação financeira aperta em casa, uma das alternativas é cortar o que é menos importante. Então, dá para diminuir a compra dos produtos de beleza, certo? Não, arroz e feijão. Gostei dessa. Corta no arroz e feijão. A gente cuida do cabelo, cuida das mãos, a gente quer estar sempre bonito. Para o setor, esse comportamento não tem nada de superficial. Ele é um setor que mexe com autoestima, ele mexe com o bem-estar das pessoas e no final disso tudo é saúde.
Um dos indicativos de que o brasileiro não considera de forma nenhuma produtos de beleza supérfluos está no próprio desempenho da indústria do setor, que historicamente não vem sendo afetada pelas crises, não. No ano passado, por exemplo, a indústria como um todo foi mal, a economia ficou estagnada, mas o setor de cosméticos fez bonito. O setor vem crescendo a uma média de quase 10% ao ano. Os números de 2014 ainda não estão fechados, mas a previsão da indústria é de crescimento de quase 12%, enquanto a projeção do próprio governo é que a economia do Brasil cresça 0,5% em 2014. Agora o segmento vê esse crescimento ameaçado pela decisão do governo. A indústria de cosméticos já paga o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O governo vai taxar também com o IPI o atacado, que é quem faz as vendas da indústria para as lojas. Representantes do setor afirmam que essa é uma cobrança dobrada, que vai sobrar para o consumidor. Eu acho um pouco injusto a questão do setor pagar um preço por uma eficiência dele. E seguramente o aumento de tributo será repassado de forma integral para o consumidor, que será o grande penalizado. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse ontem que a adoção do IPI no atacado é uma forma de tornar mais organizada a cobrança de impostos no setor de cosméticos e que isso vai ter um efeito pequeno na arrecadação federal. Essas medidas todas, William, claro, provocaram um debate político. A oposição criticou o caminho adotado pelo governo. Ao invés de promover o corte de gastos com uma reforma administrativa, extinguindo ministérios, cargos comissionados, eliminando paralelismos, o governo coloca a mão grande no bolso do contribuinte. O país necessita de um ajuste fiscal para organizar a sua economia. E o governo faz um ajuste de contas. Se socorre do contribuinte para tapar buracos abertos nas finanças públicas. O governo rebate essas críticas e diz que o objetivo das medidas é proteger o emprego dos brasileiros. O Brasil não podia ficar fazendo brincadeira com recursos públicos. E, neste caso, a presidenta Dilma está acertada. A questão do crédito, que estava bastante difundido, fazer um pouco mais de cerceamento neste ano de 2015, para evitar inflação, para evitar dificuldades na moeda, para evitar também que venha a ter um prejuízo pior para o trabalhador, que é o desemprego. É isso que as medidas estão trazendo, é protegendo também o trabalhador brasileiro. Você vai ver a seguir, o governo dá novas explicações sobre o apagão em 11 estados e no Distrito Federal. O Papa diz que católicos não precisam se reproduzir como coelhos. O Ministério de Minas e Energia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico apresentaram hoje explicações para o apagão de ontem em cidades das regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Transtorno para quase 4 milhões de casas, empresas e serviços em várias partes do país, segundo a Associação das Distribuidoras de Energia. Em São Paulo, a AES Eletropaulo cortou 10% da energia elétrica da região metropolitana. Na área rural de Cesário Lange, no sudoeste do estado, produtores ficaram 3 horas sem energia elétrica. Os ventiladores pararam e 12 mil frangos morreram. As dificuldades se estenderam por 11 estados, mais o Distrito Federal. Quem determinou o corte foi o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A explicação: a partir de 5 para as 3 da tarde, um problema na transferência de energia das regiões Norte e Nordeste para a Sudeste, além da elevação do consumo no horário de pico, provocaram a queda da frequência elétrica. As primeiras explicações do Ministério de Minas e Energia só saíram ontem por volta de 9 da noite. Entre os motivos, um problema numa linha de transmissão que traz energia do Norte e Nordeste e abastece o Sudeste, mais especificamente num dos equipamentos que compõem as linhas por onde passa a energia. É o chamado banco de capacitores. É ele que ajusta o fluxo de eletricidade que está passando pela linha. Outra hipótese citada foi uma falha na subestação de Gurupi, no Tocantins. Hoje, o ministro de Minas e Energia, mais uma vez, minimizou o pico de consumo como responsável pelo blackout. Ontem não houve falta de energia. Pode haver falha técnica e humana, nós precisamos apurar. Para esse especialista, o sistema elétrico está no limite. Ele diz que uma falha numa linha de transmissão não é incomum e não seria motivo para um apagão. Ele afirma ainda que o ONS provocou um blackout controlado para evitar que o problema se alastrasse. O que ocorreu não é nada de excepcional.
Quer dizer, geradores quebram todos os dias, tem dias quentes com frequência. As linhas de transmissão caem e você teria que planejar o sistema para resistir a essas situações. Como o sistema está com muito pouca folga, muito pouca margem na manobra, é bem possível que, se repetindo uma combinação de demanda alta e uma falha de equipamento, você volte a ter esse problema. O governo continua afirmando que não faltará energia elétrica. O argumento é que as térmicas não dependem de água, sol, vento para funcionar e seguirão acionadas durante o ano. Apesar de reduzir a importância do aumento do consumo de energia no blackout de ontem, o ministro de Minas e Energia já confirmou que o sistema vai receber reforço na geração. Parte virá de uma termoelétrica da Petrobras, ou seja, é mais energia cara para abastecer o sistema. Nosso sistema é robusto, mas ele custa caro, porque queima óleo e queima gás. O consumidor, a partir do momento que ele tem essa informação, ele tem a condição pessoal de regular o seu gasto com energia. Boa noite a todos. Falamos ao vivo de Brasília, onde o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, falou de novo sobre o apagão. Segundo ele, o governo ainda não sabe onde tudo começou, mas sabe que na usina Ney Braga, que fica no Paraná, houve um acionamento do sistema de prevenção de forma indevida e, por isso, ele foi desligado para evitar novos apagões. O ministro reafirmou que uma sequência de erros técnicos, de falhas técnicas, levou ao apagão e disse que as causas estão sendo investigadas. A essa altura, eu não tenho como lhe dizer, com o senso de justiça e de responsabilidade que devemos ter, se foi falha técnica ou se foi falha humana. O governo reafirmou que o apagão não foi por causa de falta de energia, mas acaba de anunciar também que vai reforçar a oferta de energia em 1.500 megawatts. Sandra Bonner. Obrigado, Camila Bonfim, trazendo as informações ao vivo de Brasília. E no Rio de Janeiro, o diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, disse depois de uma reunião hoje à tarde que não houve falha. O repórter Carlos Delanoy tem as informações. Boa noite, Delanoy. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, Hermes Chip, disse que os sistemas de proteção de algumas usinas geradoras de energia tiveram que ser acionados. E, por isso, o abastecimento foi interrompido em algumas áreas. Disse que esses sistemas devem passar por ajustes, mas negou que tenha havido falhas humanas ou técnicas e assegurou que esse problema não vai se repetir. Não houve falha humana. Pode ser, ele deve estar se referindo, provavelmente, à falha desse sistema de proteção dessas usinas, desses ajustes, que hoje nós identificamos, alguns vão ser investigados. Isso eu não considero falha. Eu considero a atuação incorreta da proteção em função do desvio de frequência. Não há problema no sistema, não vai se repetir esse problema. O consumo de energia elétrica no Brasil aumentou mesmo com o horário de verão e também com a queda da produção da indústria no Brasil. O repórter José Roberto Burnier mostra por quê. Firme e forte, o sol continua esquentando a cabeça de muita gente. São Paulo teve mais um dia de temperatura alta. Vale tudo para se esconder dele, até na sombra do poste. Muito quente. Muito quente? Muito. Não dá para aguentar? Não, não dá. Qualquer sombrinha tem que aproveitar. Olha, com esse calor todo, quem pode está botando o ar-condicionado em casa porque está muito difícil de aguentar mesmo. Nesse apartamento moram 3 pessoas. A dona da casa, que não está aqui agora, está grávida e definitivamente jogou a toalha. Comprou de uma vez só 3 aparelhos de ar-condicionado. Botou um lá no quarto, outro aqui na sala e outro aqui na varanda, que é fechada. Ficou mais suave? Claro que ficou. Agora, o que não vai ficar nada suave é a conta de luz. Tem a vantagem de você poder dormir, descansar, né? Aí vale o preço mesmo, né? Quem mais consome energia elétrica no Brasil são as indústrias. Mas, como a economia desacelerou, o setor foi o único que reduziu o consumo. Já os consumidores residenciais aumentaram em quase 6% a conta de luz. E o comércio liderou a alta, 7,7%. Este especialista em energia lembra que o horário de pico mudou no Brasil. Era no começo da noite na década passada, mas hoje é no começo da tarde. Segundo ele, é por isso que a gente viveu um apagão, mesmo com o horário de verão. O horário de verão, por exemplo, que trabalha nas pontas, né? Quer dizer, você corta às 18
o uso de energia, porque você posterga para as 19. Não tende a contribuir para esse fenômeno, porque o pico tem acontecido às 14 horas. Este outro especialista lembra que o nível dos reservatórios está muito baixo, pior do que em 2001, quando o Brasil viveu uma crise energética. Se a situação não vier em chuvas dentro desse período úmido, janeiro, a previsão está bem aquém da necessidade. E se essa situação de hoje se perpetuar, para os próximos 3 meses, 4 meses, basicamente a gente está na iminência de se decretar um racionamento ao longo de 2015. Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas durante um vendaval em Pérola, interior do Paraná. O vento arrancou o telhado e derrubou as paredes de uma lavanderia industrial. Os destroços atingiram funcionários que estavam trabalhando. Um homem de 49 anos morreu. Um dos feridos foi internado para tratamento intensivo. Amanhã chove forte no sudeste e no sul do Brasil. Temporais com ventos de 60 km por hora são esperados na Serra Gaúcha de manhã. E eles podem durar o dia inteiro nesta faixa de Santa Catarina e do Paraná, onde também há previsão de granizo à tarde. As tempestades de verão estão previstas ainda para São Paulo, mas vêm com mais força no sul do estado. Pode voltar a chover no sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, na região serrana do Rio e no Triângulo Mineiro. No centro-oeste, em grande parte do norte e do Maranhão, os maiores volumes de chuva vão atingir estas áreas em azul escuro e rosa. No nordeste, predomina o tempo seco. Vai ser assim do Ceará até o leste de Goiás e o norte do Rio de Janeiro e no centro-sul do Rio Grande do Sul. A umidade do ar vai cair muito nestas áreas em amarelo e laranja. E a quarta-feira começa abafada, com mínima de 25 graus em João Pessoa, Vitória e no Rio. Os termômetros sobem até 34 graus em Belém, Cuiabá e Goiânia e param nos 24 graus em Curitiba. As agências internacionais de notícias destacaram hoje mais uma declaração surpreendente do Papa Francisco. Dessa vez o assunto era planejamento familiar. Mais uma reviravolta. Um Papa que pede aos católicos que não façam filhos como coelhos. Dobbiamo essere come conigli, não? Não. Mesmo que a igreja continue a condenar os contraceptivos. A declaração foi dada a bordo do voo que o trouxe de Manila de volta a Roma. Paternità responsabile. Francisco propôs a procriação responsável e acredita que uma família ideal seja de 3 filhos. Também tentou explicar outra controvérsia. Semana passada, ao comentar indiretamente o atentado ao jornal francês Charlie Hebdo, Francisco deu um exemplo. Se alguém ofendesse a mãe dele, levaria um soco. O Vangelo diz que dobbiamo dare l'altra guancia, não? Em teoria, devemos fazer como está na Bíblia, oferecer a outra face. Mas somos humanos, disse o Papa. Mas siamo umani. Francisco explicou que não quis justificar a violência com uma reação e afirmou que a liberdade de expressão deve ser prudente porque deve levar em consideração a realidade humana. Daqui a pouco, peritos argentinos botam em xeque a tese de suicídio no caso do promotor encontrado morto. Morre o surfista baleado por um policial em Santa Catarina. Eu estou vendo a previsão aqui, se não rolou esses dias, só vai rolar. A Polícia Federal vai investigar a gravação de uma conversa telefônica que cita o candidato do PMDB à presidência da Câmara, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Foi o deputado que pediu a investigação. A conversa é entre 2 pessoas não identificadas. Uma delas diz que a outra receberia dinheiro para não revelar informações que comprometeriam o deputado Eduardo Cunha. O deputado afirma que foi um policial federal que entregou a ele a gravação e que se trata de uma montagem para prejudicar a candidatura dele. Milhares de manifestantes tomaram as ruas nas maiores cidades argentinas para exigir o esclarecimento da morte do procurador que investigava um atentado em Buenos Aires. O ataque a uma associação israelita foi há mais de 20 anos. As manifestações foram espontâneas, convocadas por redes sociais. Em Buenos Aires, houve confronto e 4 pessoas sofreram ferimentos leves.
Os manifestantes expressavam comoção perante um fato inesperado e violento e pediam o esclarecimento completo da morte do procurador Alberto Nisman. Ele foi encontrado morto em seu apartamento na noite de domingo com um tiro na cabeça. O procurador investigava o atentado contra um centro judaico em 1994, que deixou 85 mortos e 200 feridos. A investigação desse atentado já dura mais de 20 anos e foi muito conturbada por causa dos altos interesses políticos envolvidos. O atentado teria tido a participação do governo do Irã e do Hezbollah, um grupo político do Líbano. Além disso, Nisman acusou a presidente Cristina Kirchner de estar acobertando a participação de terroristas iranianos para poder vender produtos agrícolas ao Irã. A morte do procurador complica mais ainda esse quadro e a questão é: ele se matou ou foi morto? A investigação da morte ainda não terminou. Não há pólvora na mão do procurador, o que eventualmente pode levar à conclusão de que ele não teria disparado contra si. Mas não foram encontrados indícios da presença de outras pessoas no apartamento. Nos últimos dias, Nisman não parecia uma pessoa prestes a se matar. Enviou mensagem a um grupo de amigos dizendo que estava confiante na denúncia contra a presidente, que cedo ou tarde a verdade triunfa e que se sentia melhor do que nunca. A presidente se manifestou pela internet 24 horas depois da morte. Disse que seu governo foi o que mais fez para o esclarecimento do atentado e que, curiosa e sugestivamente, tenta se converter membros de seu governo 21 anos mais tarde em acobertadores. Luiz Cheyensky, que colabora para a Associação Israelita Atingida, perdeu uma filha no atentado. Disse que Nisman tinha convicções fortes e que não parecia uma personalidade propensa ao suicídio. Tal que pueda haber sucedido el suicidio. Terroristas do grupo Estado Islâmico divulgaram hoje mais um vídeo em que ameaçam decapitar 2 japoneses. O terrorista com sotaque londrino é provavelmente o mesmo envolvido na morte de outros reféns. Agora, ele exige do governo japonês exorbitantes $200 milhões, a mesma quantia oferecida pelo Japão para ajudar os países que combatem o Estado Islâmico. O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que não vai se dobrar às ameaças, mas disse que a prioridade é a vida dos reféns. Na Bulgária, um tribunal decidiu extraditar para a França Fritz Joly Joachim, o francês suspeito de envolvimento nos ataques em Paris e que teria tentado fugir para a Síria. Policiais da Alemanha revistaram 13 casas numa operação para desmantelar uma célula que, segundo a polícia, apoiava terroristas com dinheiro, equipamentos e voluntários. Controlar a ida de jovens europeus para áreas de conflito é uma das medidas que vão ser anunciadas amanhã pelo governo francês, que também quer melhorar os serviços de inteligência, prevenir a propagação do extremismo nas prisões, onde jovens infratores são recrutados, e monitorar as mensagens dos radicais na internet. Na quinta-feira, representantes dos 20 países que fazem parte da coalizão que combate o Estado Islâmico se reúnem aqui em Londres para discutir novas ações. O país onde se escondem os terroristas da Al-Qaeda teve um dia de combates intensos e os rebeldes cercaram o Palácio Presidencial. Um país com muita pobreza e agora à beira de uma guerra civil. O Iêmen hoje também não tem governo e o Palácio Presidencial é o cenário de 2 dias de combate entre milicianos e as forças oficiais. A milícia Houthi assumiu o controle do palácio e dos veículos militares que estavam lá dentro. O presidente Mansur Hadi estaria cercado em outra residência. Eles são um grupo islâmico xiita do norte do Iêmen e desde setembro controlam algumas partes da capital Sana. Cobram reformas do governo sunita e rejeitam a proposta de constituição que os Houthi afirmam só vai perpetuar a corrupção. O Iêmen fica numa posição estratégica aqui no Oriente Médio, ao sul da Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A instabilidade preocupa os vizinhos, ao mesmo tempo em que interessa muito a Al-Qaeda, que se aproveitou da fraqueza do governo para montar ali bases de treinamento de terroristas. Foi a Al-Qaeda do Iêmen que reivindicou a autoria pelo ataque ao jornal francês Charlie Hebdo.
De volta ao Brasil, depois de 5 dias de greve, uma liminar da Justiça do Distrito Federal determinou a volta imediata ao trabalho de todos os médicos da rede pública da capital do país. O desembargador José Cruz Macedo considera que eles estão deixando de prestar um serviço essencial à população. Se os médicos não voltarem ao trabalho, o sindicato vai ter que pagar multa de R$ 80 mil por dia. Morreu hoje o surfista que foi baleado numa praia a 50 quilômetros de Florianópolis. Ricardo dos Santos tinha 24 anos e levou 3 tiros ontem, disparados pelo policial militar Luiz Bretano, que foi preso. O irmão do PM diz que foi em legítima defesa. A família do surfista nega a agressão e afirma que os tiros foram pelas costas. Ricardo dos Santos passou por 4 cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos no pulmão e no tórax. No circuito mundial de surf, ele era especialista em ondas grandes. Mais uma rebelião causou mortes no complexo de presídios do Curado, no Recife. Pelo segundo dia seguido, presos e policiais do batalhão de choque se enfrentaram no pátio. Um grupo pediu o fim do protesto, mas outros detentos continuavam a exibir facões. Em 2 dias de rebelião, morreram 2 presos e um policial. 29 pessoas ficaram feridas. Daqui a pouco, a presidente Dilma veta o parcelamento da dívida dos clubes de futebol. A FIFA destina $100 milhões a centros de treinamento no Brasil. A presidente Dilma Rousseff vetou o artigo da medida provisória que previa o refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol para o parcelamento em 20 anos. A presidente disse que o artigo não exigia uma contrapartida dos clubes, como a implantação de medidas que assegurem a transparência e o aprimoramento da gestão. O governo federal pretende criar um grupo formado por Ministério, CBF e o Bom Senso Futebol Clube para reformular o texto do projeto. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, se reuniu hoje em São Paulo com representantes da CBF para anunciar como vai investir o dinheiro do Fundo de Legado da Copa do Mundo. Olhando assim, já nem parece que ela passou por aqui. Mas a Copa do Mundo no Brasil ainda está na cabeça dos dirigentes da FIFA. Tudo funcionou muito bem, não tive uma reclamação. Podem criticar que alguns estádios são menos usados, mas estão sendo usados e vai levar tempo até que sejam usados em seu máximo, disse o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke. Mas não são só os estádios que ficam de legado da Copa do Mundo. Hoje, a FIFA e a CBF anunciaram novos projetos e investimentos que serão usados no desenvolvimento do futebol brasileiro. Serão $100 milhões doados pela FIFA. 60% serão para a construção de centros de treinamento nos 15 estados que não participaram da Copa. O trabalho já começou no Pará, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Piauí e Sergipe. 30% serão destinados ao futebol feminino e às categorias de base. O restante irá para projetos sociais comunitários e de saúde pública. As obras serão feitas pela CBF, mas haverá uma auditoria. Nem um centavo será gasto sem a supervisão da FIFA. E o dinheiro está sendo gasto de maneira correta. Mais notícias no Jornal da Globo depois de Luz Câmera 50 anos, que exibe hoje as noivas de Copacabana. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.